noite. Pessoal, eu peço um minuto da atenção de vocês para que a gente comece a se serenar, se harmonizar, se acalmar, para, nesse pequeno momento do exórdio, que pode durar até 10 minutos, a gente reflita bem rapidamente sobre algum tema. Que no caso da noite de hoje, nós vamos falar sobre as relações no além-túmulo, dos itens 274 ao 290 do Livro dos Espíritos. E enquanto isso, a gente vai se acalmando, desligando os celulares para que não toque durante a reunião. Nem tampouco a gente fique mais intertido no celular do que na palestra. É uma horinha que a gente tira para a gente assistir uma palestra e se instruir, se informar. E aproveitamos também para dar as boas-vindas ao nosso palestrante, aqui à minha direita, à esquerda de vocês. Marcos Vinícius vai falar sobre a formação dos mundos. E aí ele trouxe um slide, trouxe um vídeo. À minha esquerda, direita de vocês, nossa irmã Cristina vai proferir a prece final. E é isso, pessoal. Vamos iniciar. Na nossa preleção, a gente vai falar sobre essa questão das relações do além-túmulo, as relações entre os espíritos. Espíritos esses que a doutrina nos informa que são de ordens diferentes, de hierarquias diferentes. Como assim hierarquia? Uma hierarquia moral. Então, moralmente, todos nós aqui somos diferentes uns dos outros. Fisicamente, a gente se apercebe disso, né? Basta se olhar uns aos outros e a gente vai ver essa diferença física. Diferença intelectual também existe, cada um escolhe uma área, né? Um é médico, outro é engenheiro, enfim, cada um na sua profissão. E moralmente, nós também temos diferença. E é preciso que fique bem claro para a gente o que é essa moral. A filosofia, ela estuda isso, né? Essa relação da ética e da moral. E a ética são princípios que cada um de nós tem, que a sociedade como um todo tem. E aquilo é como se fossem uma regra da boa conduta. Por exemplo, a questão que nós abordamos agora há pouco do silêncio, para a gente se harmonizar, se acalmar, é quase que uma regra de etiqueta, né, que se falava muito antigamente e que hoje em dia não se fala mais. Onde o palestrante vai falar agora há pouco, é interessante que a gente, por respeito, por educação, faça o silêncio para que ele possa dialogar conosco, nos informar. A ética nos diz, por exemplo, que a gente não deve estar subornando um guarda. E é interessante, né? Isso tem muito a ver com o que está escrito nas leis, na nossa Constituição, ou, por exemplo, nas leis religiosas. Se a gente pega a Bíblia, se a gente pega a Torá, se a gente pega o Livro dos Espíritos, está aqui. É toda uma doutrina, é todo um código do que fazer como certo. E se a gente sabe o que fazer como certo, qualquer coisa diferente disso está errado, não devemos fazer. E a moral seria o nosso costume no dia a dia de proceder com aquela ética. Então eu venho aqui para a tribuna e falo para vocês, não matarás, está lá na doutrina cristã, como também na nossa, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos também faz referência. E aí eu chego ali na rua, num desentendimento, pego uma arma e mato um cidadão, pego uma faca e esfaqueio um cidadão. Desculpem a referência trágica. Mas é essa relação que existe entre as duas. A ética, o que está escrito, o que eu aprendi pelos meus pais, pela minha sociedade, e a minha moral, a minha conduta, como eu me comporto nessa relação. E assim é a moral, essa hierarquia espiritual dos espíritos. É preciso que nós nos entendamos como espíritos, nos situemos dessa forma, que a gente comece a ter uma visão uns com os outros de espírito que somos.
no momento nesse corpo de carne. Em algum momento eu vou sair desse corpo de carne. Mas isso que vocês estão vendo aqui é exatamente aquilo que vocês vão ver do lado de lá. Seja no umbral, nosso lar, em qualquer colônia, em qualquer lugar que seja, que a doutrina dos espíritos nos chama de erraticidade, eu, espírito, vou me apresentar nessa aparência física, nessa aparência intelectual e também nessa aparência moral. E essas diferenças morais vão dar essa relação espiritual uns com os outros. Vamos colocar, para ficar bem fácil, aquelas duas palavrinhas que a gente sempre diz, né? Um espírito bom, um espírito mau, para ficar fácil de entender. Então, se eu sou um espírito mau, eu vou estar diante de um espírito bom do lado de lá? Posso estar. E um espírito mau vai em qualquer lugar do universo? Não. Tem locais que a gente não tem a permissão. Mas se eu conseguir praticar aquela ética que eu aprendi, seja no Livro dos Espíritos, seja no Evangelho de Jesus, seja na Torá, no Alcorão, se eu conseguir praticar aquela ética que está ali, aquilo vai se tornar a minha moral, o meu jeito de viver, aí eu vou ascender espiritualmente, eu vou me elevar, vou me tornar um espírito melhor, um bom espírito. Aí sim eu vou poder ir em qualquer lugar. Sim. É interessante a gente observar que tudo é muito simples. Não tem nada de miraculoso, nada de sobrenatural, nada de espetaculoso. É simples. Basta que eu obedeça a um código de ética, que eu tenha uma moral. Eu posso ser imoral, é uma opção minha, mas não vai estar de acordo com o que a ética diz. Eu não vou ascender em nada sendo imoral. Ou seja, imoral é aquele cara que faz o contrário do que é moral. Se eu estou vendo uma moça que está com um vestido curto, por exemplo, eu fico olhando para o decote dela, eu estou sendo imoral, não estou respeitando a dignidade dela. E eu posso ser também amoral. Vamos supor que eu tenha um mal de Alzheimer, por exemplo, e aí eu fico sem condição de discernimento. Então eu não vou conseguir saber o que é certo e o que é errado. E de repente eu saio de casa só de cueca para ir na padaria comprar pão, porque eu começo a não ter mais esse discernimento do que é certo, do que é errado, do que é moral, do que é imoral. Não é uma maldade da minha parte, apenas uma ausência, uma incapacidade de discernir entre um e outro. Mas cá estamos nós, cientes da nossa capacidade de discernimento, espíritos encarnados, em algum momento desencarnados, mas que podemos começar já a fazer o que é certo, porque isso vai me trazer paz, isso vai me trazer felicidade. Nada melhor do que poder encarar o outro nos olhos e estar com a consciência tranquila de que eu não fiz nada de errado. E se eu tiver feito? É motivo para eu ter vergonha, para eu baixar a cabeça, para eu me esconder, para eu fugir? De maneira nenhuma. É um motivo para eu começar a consertar as coisas e fazer hoje o que é o certo, para que quando eu chegue no plano espiritual eu possa ter méritos para vivenciar coisas melhores, para alcançar essa paz de espírito tão desejada. Vamos fazer a nossa prece agora. Qualquer dúvida a respeito a esse ponto a gente tira, mas eu sempre gosto de incentivar as pessoas a lerem a doutrina, a conhecerem a doutrina. Então isso está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 274 a 290. Deus de amor e bondade, nosso Pai maior, rogamos a Ti que nos envolva com o Teu amor, com a Tua paz, com a Tua harmonia, e que todo o trabalho da noite de hoje possa ocorrer de acordo com a perfeita paz esperada num ambiente religioso como esse. E sendo assim, certos da assistência benfeitora que nos envolve, damos por início, na noite de hoje, a nossa reunião doutrinária. Que assim seja.
Caríssimas irmãs e estimados irmãos do Manuel Quintão, que Jesus continue nos envolvendo na sua paz, nas suas bênçãos de amor. Eu tenho que iniciar agradecendo pela feliz oportunidade de voltar a essa abençoada casa. Estive aqui há pouco mais de, talvez em torno de um ano, foi em setembro, então bem menos ainda do que um ano, 6 meses ou um pouco mais. Na oportunidade, essa instituição comemorava mais um aniversário de existência. E eu fui premiado com essa oportunidade tão feliz de fazer parte de um momento tão especial. Como especial é este momento de hoje, por Deus haver nos permitido nos reunir em seu nome, como aqui estamos todos nós, podermos ter vencido uma série de dificuldades, de obstáculos que certamente, em maior ou menor grau, cada um de nós enfrentou, e vencendo essas dificuldades, aqui estamos nesse ambiente, como colocou muito bem o nosso irmão Leandro, não é? Esse ambiente religioso, não é? E o Espiritismo, ou a doutrina espírita, como queiramos nos referir aos ensinamentos que foram revelados pelos Espíritos superior a mando do Criador do Universo, o Espiritismo tem essa coisa muito especial, essa peculiaridade, é algo que ele talvez só ele possui. É o que nós tantas vezes aqui nos reportamos, né, ao tríplice aspecto do Espiritismo. Ou seja, há 3 naturezas em uma só coisa, vamos dizer assim. Então a doutrina espírita, ou o Espiritismo, é ao mesmo tempo uma filosofia, uma ciência, e tida por muitos, sem nenhum problema nessa acepção, como religião. Embora que o seu codificador, próprio Kardec, Allan Kardec, preferiu não utilizar essa expressão. Ele preferiu achar e considerar e conceituar o Espiritismo como uma ciência que tem um robusto fundamento filosófico e consequências morais tão valiosas e importantes, que lhe dá essa natureza, essa característica também de religiosidade. Então, mas o pedagogo francês que codificou a doutrina espírita, como vocês devem conhecer na sua maioria, não sei se tiver alguém aqui vindo pela primeira vez, tem alguém nessa condição? Alguém que está vindo pela primeira vez? Parece que todos já vieram pelo menos uma vez, já deve ter tido a oportunidade de saber que Allan Kardec, não é, quando assumiu essa missão de organizar os conhecimentos que a espiritualidade superior começava a oferecer à humanidade, através dos médiuns, não é? Daqueles que recebem os espíritos. Então, ele teve, assim, a oportunidade de, em mais de uma vez, se referir ao Espiritismo como a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal ou material. Então, ele usou essa expressão, aliás, não disse nem a ciência, disse é uma ciência, denotando aí uma humildade, não é, uma coerência com a verdade, porque ele não se colocou ou não colocou a doutrina espírita como a ciência que faz esse estudo da natureza humana. Não. Certamente outras correntes religiosas, outras formações espiritualistas também estudam a natureza do espírito. Mas o espiritismo faz de uma forma muito diferenciada, porque abrange outros aspectos. Sai do aspecto apenas científico para adentrar pelo filosófico e desembocar esses 2 grandes vetores da verdade em algo que se chama de religiosidade.
E a moral, como disse o nosso irmão Leandro, né? A moral que o Espiritismo ensina não é uma moral nova, não é uma moral pelo Espiritismo desenvolvida, criada. Não, o Espiritismo não inventou nenhuma nova moral. E todos vocês sabem que a moral que nós estudamos, não é a do Cristo, Jesus de Nazaré. Isso é mais do que suficiente. Isso é tudo que nós precisamos para o caminhar reto, sempre para frente e para o alto, em busca da nossa destinação. E eu não sei se vocês ou todos nós aqui já nos conscientizamos de qual é a nossa destinação. Já que o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e a destinação dos espíritos, qual seria ou qual será a nossa destinação? Para ser bem explícito, a nossa destinação é a suprema felicidade. Foi para isso que o Criador do universo nos colocou na sua obra, na obra de Deus. Que a gente sabe que a obra de Deus não está circunscrita, como até nós vamos ver daqui a pouco, em alguns slides que a gente trouxe para ajudar. Nós vamos ver que nós somos partes da criação. Porque onde nós estamos nesse momento? No Brasil, no Recife, no Manuel Quintão, não. Nós estamos no universo. Nós somos seres que estamos nesse momento em algo absolutamente inatingível para as nossas inteligências, que se chama universo. Aliás, cada um de nós aqui pode até, com simplicidade, se considerar um centro do universo. Cada um de nós. Que como o universo é infinito, já reconhecem os próprios cientistas, se ele é infinito, aonde qualquer corpo, qualquer coisa, qualquer ser estiver, ele está no centro. Não existem fronteiras para definir onde é o centro de algo. Onde é o centro desse quadro aqui? Qualquer um diria, é aqui. Porque há limites definindo o espaço. Mas o universo é um espaço sem limites. Então a gente pode até dizer, Deus me colocou numa situação muito especial na criação. Eu sou, além de ser o filho, eu sou... Isso talvez ajude até a nossa autoestima. Porque tem gente que se sente... Alguns se acham, como eu gostei muito de ouvir essa expressão, o último biscoito do pacote. Quer dizer, ali está realmente valendo muito, porque é o último biscoitinho que tem lá no pacote, então ele está dizendo, eu sou o cara, eu sou, Mas tem outros que acham que não é nada. E nós somos filhos de Deus. É isso que nós precisamos ter, essa consciência. Então a doutrina espírita, ela entra num determinado momento, numa dimensão que faz desse ambiente, que é um ambiente de religiosidade, que nós fizemos uma prece no início, nós estamos aqui evocando as bênçãos de Jesus, a graça de Deus. Então é um ambiente de religiosidade, certo? Mas também isso aqui é uma sala de aula, de repente se converte. Embora que quem esteja falando não é professor, é aluno que trocou de lugar com vocês e depois são vocês que estão aqui e a gente está ali permanentemente. Mas é uma sala de aula porque nós vamos tratar de algo que nas religiões tradicionais é quase que assim inconcebível. Quem é que poderia, numa religião, num templo religioso, estar tratando da formação de mundos? E é isso que nós vamos tratar aqui. Então é isso que faz do espiritismo algo absolutamente especial. Vamos tratar. Aqui talvez tenha uma série de vertentes nessa reflexão modesta que nós vamos fazer, temos que atestar isso, mas que vai beber de, ou pelo menos se relacionar com conhecimentos da astronomia, da geografia, da astrofísica, da química. Vejam, a formação de um mundo implica nisso tudo, concordam? E vai mais além, vai depois, quando vocês continuarem
assistindo às outras reuniões, vão ver que a abordagem passa a ser sociológica, antropológica, sem nenhuma ostentação, sem nenhuma pretensão de ser o espiritismo o último biscoito do pacote. Não, porque é da sua essência esse tipo de abordagem. Por quê? Porque vamos tratar em breve, não sei se vocês estão sabendo, mas eu vou anunciar. Nesse capítulo que começa hoje, que nós temos a felicidade de aqui dar esse primeiro toque, é o capítulo 3º de O Livro dos Espíritos, que trata da criação. E vai se falar sobre formação dos mundos, formação dos seres vivos, isso é biologia pura, concorda? Povoamento da terra. Povoamento da terra, isso aí já é antropologia, né? Diversidade das raças humanas, talvez sociologia, não sei. Pluralidade dos mundos. E depois, considerações e concordâncias bíblicas no tocante à criação. Queria dizer para vocês que o que nós vamos falar, de alguma maneira, vai se chocar com alguns conhecimentos que a gente pode ter recebido até agora. Por exemplo, para as religiões tradicionais de origem cristã, como o catolicismo e o próprio protestantismo, hoje denominados de evangélicos e alguns neopentecostais, eles, se você perguntar a eles quanto tempo tem a Terra, o que é que eles vão dizer? Quem sabe? Tem? 6.000 anos, perfeito, meu irmão. 6.000 anos é o que a religião tradicional, na sua postura mais conservadora, diz. Eu já ouvi isso de pessoas de um nível intelectual muito elevado. E quando começamos a dialogar sobre isso, ele disse, o planeta Terra, 6.000 anos. Eu disse, como é que é, meu irmão? Está lá na Bíblia. Está na Bíblia. Então está certo. Não dá para você dialogar. Não é? Porque Kardec teve a coerência de dizer também, naquilo que o Espiritismo se colocar divergente da ciência, você deixa o que o Espiritismo está dizendo naquele ponto e siga com a ciência. Mesmo que a ciência, aqui e ali, ela faça ajustes, mas ela está sempre progredindo. Ela descobre um ponto, aí diz, não é por aí não. Aí vai mais um pouco. Aí, isso aqui está bom, não, ainda podemos aprofundar um pouco mais, aí vai um pouco mais para lá. Perceberam? Então, a ciência não cria, ela descobre. Ela investiga e se apodera desses conhecimentos. E aí eu vou aqui avançar. Posso pegar, não é? O irmão ofereceu aqui para ficar melhor. A voz já não é boa, e sem microfone, então... Aí está o livro que traz esse ensinamento da noite de hoje, Formação dos Mundos. É o Livro dos Espíritos. Você está vendo ele aí com a capa mais moderna, uma edição mais nova, esse em azul. Tem uma capa das primeiras edições que a gente pesquisou na internet, no francês, no original francês, tá certo? Com a capa que tinha na época que foi lançado. E a figura notável de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o nome desse pedagogo francês, desse cientista francês, desse homem diferenciado em termos de cultura e de moral, que adotou o nome de Allan Kardec por uma questão de coerência, para que os seus novos ensinamentos que ele estava transmitindo a respeito do espiritismo não se confundisse com todo o nome que ele já tinha na sociedade europeia da época. Então ele disse, eu vou botar Allan Kardec porque ninguém vai aceitar o que eu estou dizendo, porque eu sou Hippolyte Léon Denisard Rivail, um mestre francês, da cultura francesa. Não, ele soube separar as coisas. E a nossa homenagem a ele, porque exatamente nesse mês de março nós estamos rendendo homenagens a Kardec, porque fazem 146 anos que ele partiu. 146 anos. Poucas são as pessoas que são lembradas 1,5 século depois de sua passagem pela Terra. A maioria com 10 anos ninguém lembra mais, com 5 anos, tem gente que com a semana ninguém nem sabe mais. Mas ele escreveu o nome
nas páginas da posteridade, da eternidade. Muito bem, então esse nosso tema está lá nas perguntas 37 a 42. Vai ser bem rapidinho. 37 a 42 de O Livro dos Espíritos. Vocês podem conferir depois, quando chegar em casa, pegar o Livro dos Espíritos. Quem não tiver o Livro dos Espíritos, aqui deve ter uma boa livraria. Você compra o Livro dos Espíritos e começa a ler devagarinho, lê, depois relê. É isso que nós todos temos que fazer. Quem não tem ainda. E quem já tem, em casa vai conferir, por favor, essas perguntas 37 a 42, que trata da formação dos mundos. E aí a gente abre essa reflexão sobre a formação dos mundos, porque ele não fala só sobre a formação dos mundos, fala sobre o universo, a formação do universo. E aí Kardec, na sua maestria intelectual, ele conceitua o universo, ou pelo menos diz quais são os seus conteúdos. E aí a gente está aí, ó. Ele diz assim: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Interessante. Todos os seres animados, aí a gente entra, né? Nós somos animados, uns mais, outros menos animados, né? Mas somos todos criaturas animadas, somos animais, temos ânimos, né? Movimento, nós nos mexemos, então daí somos animais. E os inanimados, os seres inanimados, aí a gente sabe quais são, aí entra os minerais e tal e coisa. E todos os astros que se movem no espaço. E diz outra coisa impressionante que só agora a ciência está compreendendo. Assim como os fluidos que o enchem. Porque sabe o que é que a ciência até algumas décadas atrás imaginava que existia entre uma galáxia e outra, entre um astro e outro, um planeta e outro? Existia o nada. Não havia nada. E hoje a ciência já reconhece que existe uma matéria, tá certo? Num estágio absolutamente assim, ainda imponderável, ou seja, ninguém consegue medir, pegar, pesar, tocar, sentir o cheiro, não consegue ainda, mas já se detecta a existência de uma matéria preenchendo os vazios do universo. Ou seja, entre uma galáxia e outra não tem nada, tem algo que Kardec falou na época, que eram fluidos. Até nisso, 150 anos antes, Kardec já estava com o apoio dos espíritos, com a sua própria inteligência, tirando essas conclusões. Muito bem, então é isso aí que é o universo. A gente vai conversar rapidamente sobre isso, o universo. E já que é o universo e os mundos que vemos e do que não vemos, vamos falar também sobre a Terra. Antes de a gente entrar em alguns detalhes, vamos apresentar apenas uma informação que muitos aqui já têm, mas alguns podem ainda não ter tido oportunidade e alguns podem até ter esquecido. É o conceito de ano-luz. Todo mundo aqui, eu acho que já ouviu essa expressão em algum momento. Ano-luz. O que é ano-luz? É isso aí, minha gente. É algo que não assusta não, mas deixa a gente realmente se sentindo bem pequenininho. Porque, para se ter a ideia do que é um ano-luz, quando a gente usar essa expressão, ou vocês ouvirem, nós ouvirmos, olha, tal estrela fica distante da outra a 50 anos-luz, 500 anos-luz. Sabe o que é que eles estão dizendo? Para a gente poder entender, que um ano-luz, tá certo, em quilômetros, precisa primeiro a gente entender a velocidade da luz no vácuo. A luz, ela se move a 300 mil quilômetros por segundo. Dá para a gente imaginar isso? Eu não consigo imaginar. Algo que possa se movimentar, se desloca a 300, não é 300 quilômetros não, nem 3 mil, nem 30 mil. É 300 mil quilômetros por hora, né? Não, é por segundo. Então essa é a velocidade da luz. A distância do Sol, esse Sol maravilhoso que está agora brilhando, a gente não está vendo, mas está brilhando, porque a gente está do outro lado, não é? O Sol está mandando luz para a Terra, não está? Não está para a gente aqui agora por causa do nosso hemisfério, não é? Mas lá no Japão são 7h30 da manhã, deve ter um sol maravilhoso, né? Na terra do sol nascente, né? Como chama o Japão, o Sol leva 8 minutos para a luz dele chegar até a Terra. 8
minutos. Toda vez que você olhar para o Sol rapidamente, não olhe muito não, você está vendo ele com um delay, não é, com um atrasozinho, com a diferença de tempo de 8 minutos. E quando você olha para certos corpos celestes, para certas estrelas que estão no céu, você está vendo algo que já aconteceu há séculos. E a luz está chegando. Dá para ter uma ideia da distância? Então, assim temos que o ano-luz vale a quantos quilômetros? Esse número estranho, né? A gente nunca usou, eu nunca tinha usado esse número na minha vida. Vamos de trás para frente. Centena, milhar, milhão, bilhão, trilhão. 9 trilhões, 460 bilhões, 9 trilhões, ou é 4 trilhões? 9 quatrilhões, 460 trilhões, 590... Não, é bilhões. 9 bilhões... 9 trilhões, obrigado. 9 trilhões, 460 bilhões, 536 milhões, 207.068 quilômetros. É só isso, tá certo? A velocidade que tem, assim, um ano-luz. Um ano-luz é isso aí, tá certo? A gente vai pensar nisso daqui a pouco. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre galáxias, porque o universo não é feito também de galáxias, né? Porque nós estamos numa galáxia tão bonita que se chama Via Láctea. Via é rua de leite. Os antigos olhavam para o céu, via aquela coisa branca, linda, a gente não vê mais por causa da luz artificial. Então aquela luz maravilhosa, os antigos olhavam e diziam, isso é uma via de leite. É branquiçada e tem um formato assim meio, né, escorrido. Então é a Via Láctea. Via Láctea é onde nós moramos, né? Nós moramos na Via Láctea. Então a galáxia Via Láctea é uma delas. E diz os cientistas, os melhores cientistas astrofísicos do momento, eles afirmam o seguinte, que se o universo é infinito, os cientistas supõem que o número de corpos celestes que o compõem deve ser igualmente infinito. Porque se o universo é infinito, como é que os seus conteúdos seriam finitos? Nós só podemos contar o número de estrelas que ficam na parte visível do cosmos. Então a gente olha para uma região e vê galáxias a olho nu. 4 são possíveis serem vistas a olho nu, não é? 4 galáxias. E diversas estrelas, milhões de estrelas. Muito bem. Mas para começar, não é? A ideia que se tem de quantidades é essa, viu? Para começar, isso inclui nada menos do que 100 bilhões de galáxias. A nossa é uma, se chama Via Láctea. Além da nossa, onde a gente mora, a gente e o resto dos planetas todos e bilhões de outros planetas, nós temos 100 bilhões de galáxias. Isso não são os religiosos, entendeu, Leandro, que está afirmando isso, não tem nada a ver com religião. São cientistas com os mais modernos recursos disponíveis no momento, que botam assim um super telescópio apontando para uma região do espaço e fazem a projeção matemática por área localizada. Então eles dizem assim, nessa área aqui tem tantas galáxias. Quando eles fazem uma espécie de um estudo empírico do que é possível ter para os outros lados, por enquanto estão achando que tem uns 100 bilhões. Mas infelizmente eles vão se convencer muito em breve que estão muito enganados, né? Que 100 bilhões? Hein? Vai muito aquém. O número deve ser, tem uns 20 zeros a mais, viu? E a gente vai ver um bocado de zero daqui a pouco, viu? Para a gente dar mais valor a zero, né? Porque às vezes a gente zero não vale, dependendo da onde esteja. Então, grandes sistemas. Então, dessas 100 bilhões de galáxias que hoje a ciência afirma sem nenhuma contestação, todos os astrofísicos são unânimes em dizer: o universo que a gente conhece, que a gente consegue ver através do telescópio, tem pelo menos 100 bilhões de galáxias. E as galáxias têm, em média, 100 bilhões de planetas. Na nossa Via Láctea somos nós, Terra, e mais um número que chega a 100 bilhões. São coisas impressionantes. Muito bem, então, colocar esses números, essas grandezas, até para dar um pouco mais de interesse, né? Porque isso deixa a gente inquieto. Pelo menos, eu fiquei inquieto, sabe, Leandro? Quando comecei a ler e reler essas coisas, meu Deus. Aí,
Kardec, sim, ainda tem mais coisa. Ainda, as galáxias podem conter alguns milhões de estrelas, feito o nosso Sol, no caso das menores. Tem galáxia também menorzinha. Ou centenas de bilhões no caso das mais luminosas, feita a nossa. Com uma média de 100 bilhões de estrelas por galáxia, essa estimativa alcançaria a bagatela de 10. Eu garanto que ninguém tinha pronunciado esse nome aqui. 10, isso quem disse são os cientistas, viu? Por favor, pesquisem, se quem quiser. 10 sextilhões de astros. A gente saiu de, qual foi o último que a gente falou aqui? Trilhão, não foi? Depois trilhão é quatrilhão. Eu fui conferir. Quintilhão, eu nem sabia que existia. E sextilhão. Então sabe o que é 10 sextilhões? É esse númerozinho aqui, ó. É o numeral 10 seguido de 21 zeros. Isso aí é a quantidade, portanto, de quê? De astros que devem ter por aí. E a Terra se achando o quê? O último biscoito do pacote, né? Nós aqui que moramos nesse planetinha, né? Importantíssimo, mas não é essas coisas todas não, em termos nem de grandeza, nem de número, né? Muito bem. Aí Kardec começou a fazer umas perguntas absolutamente assim, apaixonantes pelo tema. O universo foi criado ou existe de toda eternidade como Deus? Pergunta de Kardec. Kardec até sabia, viu, minha gente? Mas ele fez a pergunta porque ele sabia que milhões de pessoas como nós precisaríamos de ter essa resposta, como eu, pelo menos. O universo foi criado ou existe de toda eternidade feito Deus? Quero abrir aqui um parênteses para dizer uma coisa para vocês. Já ouviram falar na teoria do Big Bang? Esqueçam. Se ouviram, por favor, esqueçam. Tá certo? Os maiores astrofísicos da atualidade já estão praticamente unânimes em dizer. Do mesmo jeito que os cientistas de 500 anos, 600 anos pensavam que a Terra era chata, era plana, já teve cientista antes de Galileu e de Copérnico que pensava que a Terra era o centro do universo. Havia até um sistema chamado geocentrismo. Geo é de terra, né? Geografia, né? Estudo da Terra. Então é como se a Terra fosse isso aqui e o Sol girava em torno dela e tudo que a gente vê no universo girasse em torno da Terra. Isso foi ciência durante muitos séculos. Mas aí ele disse, não é nada disso, é heliocentrismo. Hélio é Sol. Então, tudo que nós temos, a nossa visão está girando em torno do Sol. A ciência avança, a ciência descobre novas coisas. Então, vai descobrindo aos pouquinhos. E aí, já descobriram que Big Bang, eu achei uma coisa tão interessante. Me desculpem, eu tenho muitas limitações, como qualquer um de nós tem, uns mais, outros menos, mas essa eu nunca tive, de poder aderir à teoria do Big Bang. Eu chego, talvez até por causa do espiritismo, que nos ajuda a esse tipo de reflexão, não é verdade? Então, assim, como é que é? Quer dizer que os cientistas, os mais renomados, atestavam isso até há uma década atrás, que uma explosão, daí o nome Bang, e Big de grande, então Big Bang, um baita de um barulhão, que foi uma explosão, deu origem ao universo, a cada um de nós, a tudo que existe. Foi uma explosão, minha gente. Cá para nós, isso é coisa talvez para uma criança. Nem toda criança, que eu garanto que esse garoto, que já não é tão criança assim, já é um rapazinho, não ia acreditar num negócio desse. Que uma explosão que surgiu do nada, é o nada explodindo. Porque se o universo começou a existir a partir da explosão, é porque antes da explosão, o que é que existia? O nada. E o nada explode para os cientistas. O nada explodiu e deu origem ao universo. Aí, sabe o que foi que aconteceu? Diga, meu jovem. É meio lógico? Meio lógico. Também acho. Do nada. Já pensou o nada explodindo? Aí o que foi acontecer? Como é seu nome? Matéria no meio do nada. Pois, tá vendo lá? É difícil existir matéria no meio do nada. Aí o garoto aí, como é seu nome? Maurício, viu, Maurício? Então veja só onde é que a gente vai chegar, viu? Aí os cientistas dizendo o seguinte, que o nada explodiu e deu origem a toda essa harmonia, essa inteligência
que está presente na natureza, do microcosmo ao macrocosmo. A perfeição na criação está em tudo. A perfeição do universo está presente em tudo. De uma microcélula, da molécula subatômica até as galáxias. Aí uma pessoa foi muito feliz quando disse: olha, acreditar que uma explosão como o Big Bang poderia criar o universo é a mesma coisa que você acreditar que uma explosão numa gráfica pudesse produzir um dicionário. Eu achei isso genial. Não sei se vocês perceberam aí a ironia refinadíssima, mas muito inteligente. Imagina que tem uma gráfica que explodiu, e dessa explosão, plum, apareceu um livro, um dicionário, uma coisa escrita, pronta, acabada, com todo o conhecimento e sabedoria que tem nele. Fica difícil, né? Então, esqueça o Big Bang, porque ele está se tornando história mesmo, faz parte do passado. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Aí o Espírito de verdade é fora de dúvida que ele não poderia ter sido feito a si mesmo. Não poderia ter sido feito a si mesmo. O universo não poderia ter se autocriado. Portanto, não poderia ter havido Big Bang, criando nada. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Ora, se ele é tão antigo como Deus, não dá. Então, para o universo existir, alguém criou, porque nada pode criar a si mesmo, inclusive o universo. Então Deus criou o universo. Aí diz Kardec, esse comentário entre parênteses, é Kardec dizendo: diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Porque tem gente que diz: não, isso aí não foi Deus, não foi uma inteligência, chama do jeito que quiser, não chama de nada, mas foi alguém criou algo, diga o que quiser, mas foi criado. Não, se autocriou. É a mesma coisa que você pegar, encontrar um relógio no meio do caminho, né? E alguém dizer assim: esse relógio aqui, não, ele surgiu aqui. Mas surgiu aqui como? Não, ele surgiu, se fez. Ninguém construiu, não. Ele fez a si mesmo. Um relógio, uma coisa simples, uma engrenagem relativamente, né, acessível, não consegue ser feita a si mesmo, que dirá a engrenagem que move os mundos, as galáxias, o universo como um todo. Aí, mais adiante. Como, olha só essa, então, aqui Kardec pegou pesado, viu? Que vê a pergunta: como criou Deus o universo? Alguém aqui sabe? As pessoas, teve gente que até baixou a cabeça. Eu também baixo, viu? Diante de uma pergunta dessa, olha para mim não, né? Olha para outro. Aí o Espírito de Verdade diz: para me servir de uma expressão conhecida, expressão que todos conhecem, né? Direi: pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente, ou seja, poderosa ao infinito, do que estas belas palavras da Gênese. Está lá escrito na Gênese: Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Foi a vontade de Deus que criou esse universo que a gente está vendo, porque tem outros, minha gente. Se eu ficasse só nesse, Deus seria limitado. Deus só criou esse universo infinito. Quantos universos infinitos Deus não criou até hoje? Não dá para a gente pensar nessas coisas. Mas se Deus, não é poderosamente infinito, poderosamente criador, aí ele vai fazer um e vai ficar fazendo o quê? Se Deus trabalha permanentemente, como Jesus foi quem disse: o Pai trabalha permanentemente e eu trabalho também. E tem gente que às vezes não gosta de trabalhar, né? Mas o fato é que o trabalho é de Deus. Então, quando a gente perguntar: não sei quem inventou o trabalho, pode responder: foi Deus que inventou o trabalho. Tá certo? Porque tudo que Deus faz é fruto, toda obra é fruto de um trabalho. Não existe obra autocriada. Se existe, porque alguém criou. E esse processo criativo se chama trabalho. Não importa a dimensão. Aí vejam mais adiante, viu? Outra pergunta boa de todas as perguntas de Kardec: podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Aí tu pode ter ideia de como é que os mundos são formados.
Aí o Espírito de verdade: tudo que a esse respeito se pode dizer e que podeis compreender, tem mais essa, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Isso a ciência está provando hoje. Isso foi dito há 150 anos. Hoje os astrofísicos estão dizendo: os planetas se formam, as galáxias se formam, as nebulosas se formam, tudo que está aí nesse universo sem fim se forma a partir da condensação de matéria. Aquele negócio que as pessoas estão começando agora a saber que existe no vácuo, que não existe vácuo, não existe vazio, existe preenchimento de tudo por um fluido criado por Deus. É esse fluido que, condensando-se, gera os mundos. Mas aí o Espírito de verdade disse logo, para a gente não se animar muito, e que podeis compreender, porque tem coisas que nós não podemos compreender, não está no nosso nível intelectual. Nós não temos experiência de vida, vidas sucessivas. Nós somos espíritos milenares, não tem ninguém aqui novinho, nem o Maurício. Somos todos nós espíritos de milhares, milhares e milhares e milhares de anos de existência. Perceberam? Tem ninguém criado aqui na hora do berço, não. Quem se formou na hora do berço foi o corpinho que a gente pegou emprestado para agir no planeta, na vida. Mas nós somos espíritos milenares. Aí mesmo assim, com todos esses quilômetros rodados, a gente ainda não tem condições de entender certas coisas. Uma delas é como Deus cria os mundos. E o pior é que tem gente dizendo... Sim, diga, Maurício. Eu me interesso nesse assunto. Que bom. Eu acho que ninguém sabe sobre o que é matéria escura. O Maurício veio com a corda toda. Ele está dizendo: olha, eu me interesso por essa matéria, mas eu sei que até hoje as pessoas ainda não têm uma boa compreensão do que seja matéria escura. Nem eu, meu filho. Nem eu sei. E muita gente não tem a menor ideia do que seja matéria escura. Pensa que é uma coisa, quando vê é outra. Mas um dia a gente vai saber, Maurício. Deus, na sua infinita bondade, nos criou para sermos co-criadores. Um dia nós saberemos tanto, que seremos quase que como deuses. Aliás, Jesus foi que disse: vós sois deuses, e podeis fazer o que eu faço mais ainda. E a gente não acredita. Mas um dia a gente vai saber que é assim, e vamos ser criadores também. Não seremos deuses no sentido exato da palavra, mas seremos de tal forma, tão aproximados de Deus, que também criaremos muita coisa boa, não é? E aí ele explicou. Agora vamos correr. Depois, pergunta 40. Serão os cometas como se pensa agora, naquela época, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação e o Espírito de verdade? Os cometas que a gente vê por aí, a gente já viu alguns, né? Passou um bem recentemente agora. Quando eu digo agora, deve fazer uns 10 ou 15 anos. Não foi? O Harley. Muito bem. Aí sabe o que é que o Espírito superior, que se titula Espírito de verdade, diz? Está certo. Realmente os cometas são matéria que está se condensando, por assim dizer, embrião de um novo planeta, mais alguns bilhões de anos. Agora, acreditar na influência deles é que vai um equívoco. Porque até algum tempo, e ainda deve ter gente hoje que acredita numa influência perniciosa, mística, negativa de cometas. Passou um cometa e não sei o quê. Os antigos, desconhecendo, achavam que aquilo poderia ser um mau presságio. Presságio é o quê? Uma má possibilidade de alguma coisa que vai acontecer. Presságio, uma previsão de alguma coisa. Isso está me prevenindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Que nada. E o Espírito de verdade disse logo: esqueça isso. Nada. A influência que um cometa ou qualquer corpo celeste tem é a influência que todos eles exercem em relação aos fenômenos físicos. A nossa lua, a lua maravilhosa que brilha para a gente aqui às noites, ela exerce uma influência enorme no nosso planeta. Ela influencia até na gravidez das fêmeas, de um modo geral, aí incluídas até as fêmeas superiores, né? As próprias mulheres. A fertilidade dos animais é influenciada pela lua. As colheitas, as semeaduras, as marés,
para ficar por aqui, tudo isso é influenciado pela Lua. A Lua. Então, um cometa também influencia, mas não é influência negativa. Pergunta 41. É a penúltima, viu, minha gente? Pode um mundo completamente formado, feito a Terra, desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, e isso vai acontecer com a Terra. Fiquemos todos certos que a Terra vai se acabar. O mundo vai se acabar. Não tem um bocado de gente prevendo isso? E vai se acabar, vocês não têm nenhuma dúvida. Se querem sair com a certeza daqui, é que o mundo vai se acabar. Tá certo? Tem alguém aí preocupado com isso? Tem não. Que isso vai levar alguns bilhões de anos. Sabe por quê? Porque o Sol, que dá a vida para o planeta Terra, ele é uma estrela pegando fogo, se autoconsumindo. É o gás hélio, é por isso que chama de hélio, quando a gente fala de gás. É um gás que tem lá, que é inflamável, autoinflamável. Então, o gás hélio, ele está se consumindo. E tudo que é consumível, um dia se acaba. Então, um dia, o Sol vai se apagar. Quando o Sol apagar, vai poder ter vida na Terra? Não. Então a Terra vai deixar de existir, vai ser um planeta morto. Aí de repente vem um asteroide, quando já não tiver ninguém por aqui, né? Aí vem um asteroide, colide com o planeta, aí dá aquele pipoco, fica um bocado de fragmento, isso se dissipa. Não é assim que acontece com a gente? O nosso corpo é permanente? Chega uma época que não fica nem pó, até o pó se dissipa. E é isso que ele responde aqui, ó. Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Do mesmo jeito, tudo que é matéria, segundo já foi afirmado, todo mundo sabe o nome dele, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Perceberam? Aí incluído nós somos parte da natureza. Nós não nos criamos, nós não vamos nos perder, mas somos frutos de uma permanente transformação. Amanhã ou depois aqui a gente pode ser uma manga, olha, né? Pode fazer parte de uma roseira, não pode não? Lógico, o meu corpo pode. É enterrado lá no cemitério de Santa Marta, tem uma árvore lá por perto, tem uma mangueira, a mangueira tem as suas raízes, de repente a desintegração da matéria que compõe meu corpo é absorvida pela árvore, e aí lá sou eu compondo uma manga, ou qualquer coisa. Eu disse manga porque eu adoro manga, tá certo, minha gente? É isso, minha gente, a gente tem que estar acostumado com essas coisas. E aí tem uma coisa assim, não, o meu corpo é extremamente importante, mas só enquanto ele for útil para o meu progresso. Aí terminou. Poder-se conhecer o tempo que dura a formação dos mundos. E Kardec ainda dá uma forçadazinha e diz a Terra, por exemplo, assim, de passagem, a Terra, por exemplo, né, para ver se colava. Kardec tentou ver se passava a pergunta, tá certo? Ele diz, podemos conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? O Espírito de Verdade cortou logo e disse assim, ó, nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco, veio o termo, viu? E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Vocês sabem, a gente já falou aqui quanto tempo tem a Terra, né? Para algumas religiões tem 6.000 anos. Para a ciência mais avançada, tem quanto tempo? A Terra tem uns 4,8 bilhões de anos. E teve algum cientista que teve a coragem de dizer que o universo, esse que nós conhecemos, que alguns pensam que começou com a explosão, tem, eu vi hoje, 14 bilhões de anos. É o que é a idade do universo. Veja, quando a pessoa faz um cálculo desse, ele está mais ou menos encaixado aqui nessa categoria que o Espírito de Verdade qualificou de louco. Com todo respeito. Tá certo? Porque não tem um parâmetro, não tem nenhuma forma de você poder fazer esse cálculo de idade. Isso é inconcebível. Para a Terra você pode até tentar, mas toda vez a gente está descobrindo que é um pouco mais. A civilização mais antiga da Terra achava-se que tinha 6.000 anos. Descobriram agora,
num terreno, como é o nome do país? Lá no Oriente Médio. Mas é fácil depois de vocês pesquisarem. O camarada começou a escavar um negócio no sítio dele, sabe? E na Turquia, o camarada tinha lá um terreno enorme, começou a escavar e encontrou uma pedrinha. Tinha uma ponta assim, meio incomodante, que eu acho que as pessoas passavam, sabe? E tropeçavam. E ele disse, eu vou tirar essa pedra daqui. Tá certo? E começou a escavar. Uma pedra. Imagina que a gente está num terreno, tem uma pedra aqui. Não poderia ter uma pedra? Tem. Né? É no meio da terra. Aí ele começou a escavar. Ele descobriu uma cidade. Ele não, os arqueólogos que chegaram. Através de um sistema chamado datação de carbono, chegaram à conclusão que aquela cidade, muito bem construída, que estava encoberta pela areia, no meio de um deserto, lá na Turquia, essa cidade tem 10 mil anos. Eles já faziam estradas, piscinas, casa com telhado, com porta, há 10 mil anos. E isso pode ser provado cientificamente, porque é uma quantidade de tempo muito pequenininha. Mas você querer dizer que a Terra tem 4,8 bilhões, não é nem 4,7, nem 4,9. Ou o cara chega a precisão de dizer que é 4,8. Então, é realmente um certo exagero, né? Uma certa... O cientista está viajando na maionese quando ele afirma um negócio desse. Então, terminamos. Agradeço a atenção de vocês. Perdoe talvez até o tempo já chegando no final, mas o assunto realmente é apaixonante. Eu tenho certeza que hoje a gente vai olhar para o céu e vai olhar de outro jeito, né? Vai dar uma olhadinha assim para as estrelas e dizer, meu Deus do céu, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. E aí eu peguei algumas fotos de algumas poucas galáxias que existem nesse universo, daqueles mais de 200 bilhões de galáxias. A gente pegou algumas aqui, as mais conhecidas. E quando a gente for dormir, minha gente, hoje e sempre, vamos agradecer a Deus por ter criado tudo isso para a gente poder usufruir e um dia, como espíritos felizes, podermos dizer obrigado, meu Deus, muito obrigado. Obrigado à colaboração do nosso irmão Marcos Vinícius. Vamos passar a palavra agora à nossa irmã Cristina para proferir a prece final. Vamos fechar os olhos e agradecer ao Pai por esta oportunidade de aprendizado, pelo convívio neste ambiente de paz, de harmonia, pelo amparo que nós recebemos aqui nesta casa, dos amigos espirituais, pelos tratamentos, e que nós possamos seguir nesta caminhada de aprendizado, de evolução, modificando a nós mesmos e em conjunto ao nosso planeta. Que assim seja. Em nome de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, damos por finalizada essa etapa dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.